Olá, curiosos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar do estado mais arretado do nosso país. Isso mesmo, estou falando do estado de Pernambuco. Mas antes de começar, vou pedir para que você compartilhe e curta esse vídeo. Pernambuco é um estado brasileiro localizado na região Nordeste. Faz fronteira com os 5 estados da mesma região: Alagoas, Bahia, Piauí, Ceará e Paraíba. Também é banhado pelo Oceano Atlântico a leste. Sua sigla é PE. A leste, o estado é banhado pelo Oceano Atlântico, onde está localizada a ilha de Fernando de Noronha, que é administrada pelo governo de Pernambuco. A localização de Noronha é bastante peculiar, pois abriga o primeiro fuso horário brasileiro, o GMT-2, 2 horas de atraso em relação ao meridiano de Greenwich. A parte continental do estado obedece ao fuso GMT-3, que é o fuso horário oficial do país. No litoral, a presença de planícies, o que favorece a ocupação e o desenvolvimento regional, área chamada de Zona da Mata. É no litoral que estão as principais zonas econômicas do estado, além das principais aglomerações urbanas. Já o interior é marcado por relevos moderados, como o Planalto da Borborema, com altitudes que chegam a 800 metros, e a Depressão Sertaneja, área de extrema aridez localizada no oeste do estado. Devido ao relevo plano, o litoral concentra um clima tropical úmido com chuvas periódicas e que variam entre 1.500 e 2.000 milímetros anuais. A proximidade com o oceano faz com que haja baixa amplitude térmica, com médias termais que variam entre 18 e 25 graus durante o ano. No interior, o sertão se faz presente e o clima semiárido dificulta a presença de chuvas, além de as temperaturas ultrapassarem os 25 graus. Durante o ano, são comuns períodos longos de seca, uma vez que os índices pluviométricos não ultrapassam 600 milímetros por ano. A Caatinga e a Mata Atlântica são os biomas mais comuns em Pernambuco. A primeira ocorre com mais frequência no interior, por ser uma vegetação adaptada ao clima quente e seco. Já a Mata Atlântica pode ser encontrada nas áreas litorâneas no leste do estado. Esse estado é arretado mesmo, vice. Na história do Brasil, Pernambuco foi, juntamente com a Bahia, uma das primeiras regiões do país a serem ocupadas e colonizadas por portugueses no século XVI. Antes da chegada dos europeus, o território era ocupado por indígenas, como os tabajaras e os caetés. Em 1500, no ano seguinte à chegada europeia, Pernambuco se tornou a principal área de exploração do pau-brasil, árvore nativa da Mata Atlântica e que era retirada e exportada para a Europa, servindo para a fabricação de móveis, tingimento de tecidos, entre outros usos. Na década de 1530, com a criação das capitanias hereditárias, o território pernambucano ficou a cargo de Duarte Coelho, que fundou Olinda e posteriormente Recife. Nesse momento da história do Brasil, Pernambuco aos poucos se tornava o grande expoente do cultivo de cana-de-açúcar, que se adaptou ao clima e o solo da região. A economia açucareira, baseada no latifúndio e no patriarcalismo, alavancou Pernambuco ao posto de capitania mais rica no período colonial, no século XVII, sendo o principal produtor de açúcar no mundo naquela época. Nesse mesmo século, por volta de 1630, houve a invasão holandesa em Pernambuco, que durou 24 anos, de 1630 a 1654, sob domínio de Maurício de Nassau. Esse governante modificou a paisagem recifense, fundando o Jardim Botânico e o Observatório Astronômico. Após a expulsão dos holandeses, os portugueses se depararam nos séculos seguintes com revoltas populares que questionavam o domínio europeu na região, além das lutas dos escravos pela liberdade. O Quilombo dos Palmares, inclusive, estava localizado na capitania de Pernambuco. Revoltas como a Guerra dos Mascates, de 1710 a 1711, a Revolução Pernambucana, de 1817, e a Confederação do Equador, de 1824, e a Revolução Praieira de 1848 a 1850 são alguns exemplos da insatisfação popular com o domínio português. Conhecer Pernambuco é conhecer a história brasileira, haja vista a contribuição significativa desse estado para a economia colonial e sua importância nas lutas populares brasileiras.
A economia pernambucana, ao longo da história brasileira, tinha nas atividades primárias a sua principal composição. A cana-de-açúcar foi a principal matéria-prima cultivada e exportada no estado até meados do século XVIII, tornando o território pernambucano uma das regiões mais ricas do país até então. Contudo, ao longo do último século, a economia diversificou-se, expandindo-se para outros setores da economia, secundário e terciário. Pernambuco ainda permanece como um grande produtor agrícola, em especial no setor de frutas, acerola, goiaba, uva, manga e coco, no Vale de São Francisco e no cultivo da cana, apesar de não ser o maior produtor nacional desse produto. Destaca-se também o turismo, marca forte de Pernambuco, devido ao seu belo litoral, com praias e paisagens paradisíacas, além de cidades ricas em cultura e história, como Caruaru e Olinda. Em relação às praias, Ipojuca e Recife e Fernando de Noronha são as regiões mais visitadas por turistas de todos os cantos do mundo. Pernambuco tem uma rica e diversificada cultura, que é conhecida tanto no Brasil quanto em outras nações. A mistura de populações associadas à criatividade nordestina faz da cultura pernambucana um verdadeiro caldeirão de saberes. E aí, o que achou da aula sobre a história de Pernambuco? Eu achei muito boa, só que eu sou um pouco suspeita para falar, vice? Mas se você gostou, deixa o coraçãozinho e obrigado por assistir. E até a próxima!